Olá, futuro engenheiro da Marinha. Hoje vamos resolver juntos a questão número 5, prova 2005 de Engenharia Mecânica, assunto Mecânica dos Fluidos. Não se esqueça de baixar o plano personalizado de estudos para o CP100. Curta os vídeos para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então! Determine o esforço a que deve resistir o ancoramento do cotovelo, uma curva de 90 graus e raio R de 120 centímetros, integrante de uma tubulação de recalque de bombeamento apresentado na figura abaixo. Dados: líquido bombeado, óleo de densidade relativa 0,85, peso específico 850 kg/força por metro cúbico. A vazão 0,203 m3 por segundo, pressão na entrada 2,1 kgf por centímetro quadrado, diâmetro da tubulação de recalque 50,8 centímetros ou 20 polegadas e a perda de carga no cotovelo 0,6 metros de coluna de óleo. Observe atentamente a figura. O fluido entra nesta seção, sai nesta outra aqui, entra, passa por aqui é a seção 1, aqui é a seção 2. Tá? Porém, o exercício anunciado não deixou claro se essa tubulação está num plano horizontal ou num plano vertical. Inicialmente, vamos imaginar então que esteja no plano horizontal. Nós vamos resolver das duas maneiras esse exercício. Tirando as informações do exercício, nós temos que a pressão na entrada, na seção 1, é 2,1 kgf por centímetro quadrado, que equivale a 210 kN por metro quadrado, onde G é adotado de 10 metros por segundo ao quadrado. O peso específico, 850 kg/força por metro cúbico, corresponde a 8.500 newtons por metro cúbico. O peso específico é o produto da massa específica pela aceleração da gravidade. Daí temos que a massa específica será de 850 kg por metro cúbico. A área da seção transversal da tubulação, que é constante, tanto na seção 1 como na seção 2, πd 2 sobre 4. O diâmetro de 0,508 metros, 50,8 centímetros, passando para metros, obteremos uma área da seção transversal de 0,203 metro quadrado. Vazão em volume é velocidade vezes área. Nós temos a vazão, temos a área, vamos achar a velocidade na tubulação, velocidade do fluido na tubulação, que corresponderá a 1 metro por segundo. Em seguida, vamos aplicar a equação de Bernoulli entre as seções 1 e 2. Carga em 1 é igual a carga em 2 mais a perda de carga entre 1 e 2. Carga em 1, gravitacional, de pressão e cinética. Carga em 2, gravitacional, carga de pressão e carga cinética. E mais a perda de carga entre as seções 1 e 2. Veja que como a tubulação está na horizontal, a carga gravitacional em 1 será a mesma de 2. Observe também que como a tubulação tem seção constante, a velocidade em 1 é igual à velocidade em 2. Logo, as cargas cinéticas serão iguais. Podemos simplificar essa equação, que ficará com essa expressão. Carga de pressão na seção 1 é igual à carga de pressão na seção 2, mais a perda de carga entre as seções 1 e 2. Substituindo os valores conhecidos, P1, 210.000 Pascal, o peso específico 8.500 newtons por metro cúbico, a perda de carga 0,6. Fazendo as contas, teremos que a pressão na seção 2 será de 204.900 newtons por metro quadrado. Isto, tubulação na horizontal. Vamos agora observar aqui a seção 1 e a seção 2. Olha os vetores unitários, N1 e N2. Veja que o N1 na direção Y vale menos 1, na direção X é 0. O N2 na direção X vale 1 e na direção Y vale 0. Vamos precisar desses vetores unitários para calcular a força que o fluido faz na tubulação, dada por esta equação. Esta equação é a força que o fluido faz na tubulação, que é igual à força na seção 1, devido à pressão P1, força na seção 2, devido à pressão P2. Essa aqui é a força resultante que atua. Esse aqui é o peso do fluido, que nós vamos desprezar. O peso do fluido naquele cotovelo nós vamos desprezar. Ok? Vamos então aplicar essa equação inicialmente na direção X.
na direção x. Então, a componente da força na direção x vai ser P1A1N1. Observe que o vetor N1, vetor unitário na direção x, vale 0. Assim como o vetor N2 unitário na direção x vale 1. Tá? A vazão em massa é a ρ vezes Q, vazão em volume. E a variação da velocidade na direção x vai ser o V2 na direção x menos o V1 na direção x. E o G é desprezível. É o peso do fluido que está lá na tubulação, que é muito pequeno. Podemos desprezá-lo comparado com as demais forças, ok? Daqui nós temos, então, que a componente da força na direção x vai ser P2 vezes A, porque isso aqui anulou. Ρ vezes Q, densidade vezes a vazão em volume. O V2 na direção x é o próprio V. E o V1 na direção x é 0, não temos. Na entrada nós só temos a componente da velocidade na direção y. Fazendo devido ao algebrismo e substituindo os valores, teremos que a componente da força na direção x será de menos 41,7 kN. Veja, P2, 204.900, a área 0,203, a densidade, a massa específica 850 e a vazão em volume 0,203 e o V vale 1. Esse sinal negativo é para dizer que a força que o fluido faz na tubulação está ao contrário ao eixo x que nós adotamos, o eixo horizontal x. Fazendo por analogia a essa equação, vamos achar agora a componente da força que o fluido faz na tubulação na direção y. Observe agora, atentamente, que o vetor unitário N1 na direção y é menos 1, conforme dissemos anteriormente. E o vetor unitário N2 na direção y é 0. Variação da velocidade é o V2 na direção y menos o V1 na direção y. Direção y agora que nós estamos fazendo a projeção. Tá? Substituindo, esse valor aqui é 0, fazendo devido ao algebrismo, observe que a velocidade na seção 2 na direção y é 0, porque lá na seção 2 só tem velocidade na direção x. E a velocidade na seção 1 na direção y é o próprio v. Substituindo os valores, fazendo devido ao algebrismo, substituindo os valores, chegaremos que a componente da força na direção y é de 41,7 kN, é o mesmo valor. Se quisermos achar a força resultante, é só aplicar Pitágoras. Então, a força resultante, a força que o fluido faz na tubulação, vai ser a raiz quadrada de fx ao quadrado mais fy ao quadrado, que resultará em 58,97 kN. Essa é a força que o fluido faz naquela tubulação, naquele cotovelo. Porém, como o enunciado não disse se estava na horizontal ou na vertical, resolvemos na horizontal e agora vamos resolver na vertical. O que muda? O que muda é que na hora que nós formos aplicar a equação de Bernoulli, veja que como está na vertical, passando o nosso referencial na seção 1, a cota da seção 2, a carga gravitacional da seção 2 vai ser igual ao raio. Olhem só. É essa a única coisa que muda. Substituindo os valores, veja que agora o Z2 não é mais cortado com Z1. A cota Z2, que é igual ao raio, que é 1,2 metros. Este raio aqui que foi dado, 120 centímetros, 1,2 metros. Fazendo as contas, acharemos o P2 um novo valor, 194.700. E por analogia, fazendo tudo o que fizemos anteriormente, olha lá, N1, 2, o que mudou? O que mudou foi só a pressão agora, que é um novo valor. Substituindo, fazendo as contas, acharemos menos 39,7, um valor ligeiramente diferente do que o anterior. A componente na direção y também vai ser, olha só, substituindo os valores, por analogia, igual fizemos anteriormente, acharemos o valor de 39,7, são iguais também. A força resultante vai ser por Pitágoras, né? 56,14 newtons. Observe um valor ligeiramente diferente do que se tivesse na horizontal. Vamos calcular o erro se cometido se estivesse na horizontal e nós estivéssemos na vertical? O erro relativo. Então seria
o valor que nós tínhamos encontrado na horizontal, menos agora com a tubulação na vertical, dividido por horizontal. Vamos considerar que o valor na horizontal seja o correto. Se na horizontal fosse o correto, considerando que fosse correto e nós tivéssemos calculado como se a tubulação estivesse na vertical, o erro cometido seria de 5%, que dentro da engenharia é um valor que pode ser até desprezível, ok? Então o fato dele ter dito ou não se estava na horizontal ou na vertical, para efeitos de engenharia, no final nós teríamos uma diferença de 5% que não alteraria muito o resultado, ok? Até a próxima resolução. Tchau, tchau, tchau.